Dando início à palestra da noite, convidamos nossa irmã, Mariane de Macedo, para tratar sobre o tema Evangelho e a Cultura da Paz. Mariane é trabalhadora no Centro Espírita Ismael Vivian Ehlers, de Caçapava do Sul. Atualmente, ocupa a presidência da União Municipal Espírita de Caçapava do Sul, fazendo parte do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Colaboradora na área de unificação da FERGS, autora do livro espírita A Formiguinha Irada, da editora Francisco Spinelli. Com os irmãos, a nossa palestrante, Mariane de Macedo. Boa noite fraterno a todos os irmãos. É com muita alegria que nós retornamos a Santiago. Já estivemos aqui em uma outra atividade, eu acho que em agosto. E é uma alegria para nós podermos retornar, então, mais uma vez a Santiago e abraçarmos aqueles amigos que fizemos aqui, assim como o nosso companheiro Michael, que é um amigo constante na nossa vida, nos trabalhos federativos. Então, nós trouxemos um abraço muito caloroso de Caçapava do Sul, apesar de lá não ser muito quente. É uma cidade muito fria. E a gente sempre brinca que Caçapava é a cidade que tem duas estações, a estação rodoviária e o inverno, porque é muito frio. Então, a gente traz o abraço caloroso, apesar de Caçapava ser frio. Então, a temática que nós iremos abordar é um desafio para nós, certamente, falarmos do Evangelho e a cultura da paz. Se nós fizermos uma retrospectiva no processo histórico do homem na Terra, nós vamos verificar que o homem é um ser histórico. Ele vai se construindo ao longo dos tempos e em cada época o homem vai fazendo a sua história, ele vai desenvolvendo determinados comportamentos e essa cultura vai se estabelecendo diante das existências sucessivas. Este ser histórico, ele vai nos seus relacionamentos exercendo determinadas vivências que vão construindo, então, nesta personalidade, algumas condutas, em algumas circunstâncias mais amenas, mas em outras circunstâncias um pouco mais agressivas. E, com certeza, se nós olharmos principalmente este homem histórico no século XX, nós vamos verificar o quão violento foi este século. Ele é tido como o século mais sangrento de toda a história. Muitas e muitas guerras se deram neste período. Apesar do desenvolvimento tecnológico e de o homem ter avançado em termos tecnológicos, ele não conseguiu ser mais amistoso. Pelo contrário, quanto mais conhecimento este homem adquiriu, mais belicoso ele ficou, mais competitivo. E ele é, então, considerado esse século um século muito violento. E no ano, então, de 2000, que foi considerado o Ano Internacional para a Cultura da Paz, a Unesco, juntamente com aqueles que foram laureados com o Prêmio Nobel da Paz, eles esboçaram, então, um manifesto por uma cultura de paz e não violência. E esse manifesto ele foi assinado por mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo, convidando, então, para que as pessoas pudessem se comprometerem de forma individual e buscarem, então, terem atitudes mais pacíficas, tentando, então, ter um discurso de não violência. Porque nós vamos verificar que as pessoas estão efetivamente ansiosas, estressadas, violentas. As pessoas brigam no trânsito
pelo mínimo motivo, estão impacientes. Então, em decorrência disso, a cultura da paz vem justamente fazer este convite, para que as pessoas possam buscar saídas, possam renovar as suas condutas, as suas atitudes, e buscarem, então, individualmente, cada um se comprometer com a paz, de forma que a sua comunicação seja uma comunicação menos violenta. Então, hoje em dia, as pessoas, elas não morrem mais tanto nas guerras, mas elas morrem vítimas, então, da violência no trânsito, da violência urbana, né, pelas guerras, então, do narcotráfico, pela fome, pela miséria, pela falta de saneamento básico. E aí a gente vai vendo que a violência, ela está se manifestando, então, de uma outra forma. E daí a preocupação, então, né, de nós, então, cultivarmos essa cultura de paz. Vamos tentar, então, melhorar esses conceitos aqui, para que a gente possa entender. Junto a isso, nós temos, todos nós que somos cristãos, fomos agraciados, então, com o Evangelho do nosso Cristo Jesus. E o Espírito de Verdade nos diz o seguinte, que no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizam. Porque, afinal de contas, se nós já recebemos o Evangelho, e Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Neste Evangelho nós temos as boas notícias, ou seja, notícias de estímulo, de encorajamento, né? Uma motivação para que nós nos tornemos criaturas de bem. No entanto, apesar de nós termos o Evangelho, nós ainda não conseguimos adquirir em nós esta cultura de paz. E aí, nós então vamos questionar, afinal de contas, se Jesus, na fala de Joana de Ângeles, ele é o nosso terapeuta incondicional, porque ele consegue nos perceber além do corpo físico, mas entender este espírito que somos, essa essência que tem as suas sombras, que carrega as suas dificuldades e os seus conflitos íntimos. Então, Jesus nos percebe além disso e ele consegue ser o nosso terapeuta. E assim, ele nos oportuniza, então, um caminho, uma bússola, porque a bússola é aquela que orienta. E ele nos oportuniza o Evangelho, ou seja, as boas notícias, como bússola para nos orientar diante das adversidades da vida. Então, nós temos nessa bússola o tratado. Consequentemente, se nós temos o terapeuta somado ao tratado, teoricamente teríamos, então, a solução. Mas o homem ainda não consegue ter paz. O homem ainda não consegue ter felicidade, apesar de toda a tecnologia à sua disposição. Ele ainda permanece em conflito, ele ainda permanece disputando com o seu semelhante. Então, essa cultura de paz, apesar de nós termos todas as condições através do Evangelho de adquirirmos essa paz, ainda não conseguimos colocar no nosso dia a dia. Então, vamos falar um pouquinho mais a respeito, então, o que é a cultura de paz? A cultura de paz, vamos pegar um pouquinho de teoria aqui. É um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilo de vida, baseados no respeito à vida, ao fim da violência, à prática da não violência por meio da educação, diálogo e cooperação. A paz deve ser construída nas relações interpessoais entre nações e entre religiões. E a nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o ano passado, então, realizou o Congresso Espírita falando a respeito, então, das relações interpessoais, a espiritualidade nas relações interpessoais, que, de certa forma, é um convite para que nós possamos, então, desenvolvermos as nossas relações interpessoais
espirituais, nos utilizando então da espiritualidade, para que nós possamos então nos darmos as mãos e nos compreendermos. E a cultura da paz é mais ou menos isso, um convite para que a gente possa então ter um olhar diferenciado ao nosso irmão. Principalmente entendê-lo como uma individualidade, como alguém que merece sim o nosso respeito. Além disso, construir a cultura da paz, então, envolve uma compreensão dos princípios e respeito pela liberdade, pela justiça, pela democracia, pelos direitos humanos, pela tolerância, pela igualdade e pela solidariedade. Então, tudo isso implica numa rejeição individual e coletiva da violência. É importante nós podermos fazer o convite a nós mesmos para que nós possamos ter uma abordagem mais amistosa com aquelas pessoas da nossa convivência. Quando nós falamos em direitos humanos, geralmente as pessoas falam dos direitos humanos até de forma pejorativa. Mas os direitos humanos, eles vêm justamente para que nós possamos, então, respeitar o nosso semelhante. E os direitos humanos, eles começam dentro do nosso lar. Quando nós não conseguimos respeitar o direito do nosso filho, do nosso cônjuge, dos nossos pais, nós estamos violando esta lei. Porque é uma compreensão de que o outro tem os mesmos direitos do que nós. E nós precisamos compreender o processo evolutivo de cada um. E daí nós vamos desenvolvendo também a tolerância, aprendendo a ser justo. Aquele pai, aquela mãe que tem os seus filhos, mas que eles sempre valorizam o comportamento de um em detrimento de outro, já começa a desenvolver o sentimento de injustiça no filho dentro do lar. Então, são situações que nós acreditamos que estão muito distanciadas de nós, mas na realidade elas iniciam dentro do próprio lar, na família. Por quê? Porque se a terra é uma escola, a nossa sala de aula é o lar, é a família. E é exatamente dentro da sala de aula que nós temos as maiores lições e as provas mais difíceis, quando nós estamos na escola. Então, a cultura da paz, ela tem 6 pilares que devem serem, então, respeitados, segundo a Unesco. O primeiro é o respeito à vida. O segundo, rejeitar a violência. O terceiro, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. Tudo isso muito fácil, não é, gente? É fácil ou não? Não? É teórico, né? Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Quando nós falamos em respeitar a vida, né, rejeitar a violência, ser generoso, esses são os pilares que a Unesco, né, desenvolveu. Mas será que em algum momento da nossa existência nós já não tínhamos ouvido falar sobre isso? E nós que então já conhecemos o Evangelho de Jesus e que aderimos já à doutrina espírita, será que em algum momento a gente já não ouviu falar nesses pilares de uma outra forma? Vamos tentar então descobrir se isso é familiar ou não. Joana de Ângeles diz o seguinte, que Jesus não é uma mensagem de uma época, um tempo, uma civilização. Ele é o pão de sustento do século, a água refrescante das eras e a esperança modelar de todos os povos. Segurança do mundo moderno. É o luzeiro em cuja claridade solar todas as trevas se dissipam. A aquecer por todo e sempre sofrido coração do espírito humano, desejoso de felicidade, de plenitude e de paz. Então é importante nós entendermos que Jesus, ele não é uma mensagem de uma época. Jesus está atual. A atualidade de Jesus é uma das primeiras obras de Joana de Ângeles da série psicológica.
E ela então vem justamente nos mostrar o quanto Jesus está atual e o quanto nós lançarmos mão do Evangelho de Jesus na atualidade nos oportuniza com que nós possamos construir esta cultura de paz. E assim nós vamos ver cada um dos pilares aonde a Unesco nos fala a respeito, então, de respeitar a vida. Respeitar a vida, a dignidade de cada pessoa, sem discriminar e sem prejudicar qualquer ser humano. Ou seja, nós devemos então respeitar a vida, né? A questão do aborto que está aí, né, no Congresso, para que nós possamos então nos posicionar. A doutrina espírita vem e nos fala que a alma é imortal. E se nós somos espíritos em evolução, nós necessitamos da experiência da vida para que este processo de evolução se dê. Retirar a oportunidade da vida é retirar a oportunidade reencarnatória do ser. Portanto, prejudicá-lo no seu processo evolutivo. Então, precisamos respeitar a vida. Este é o primeiro, então, item que a Unesco nos fala, respeitar toda a condição de vida. E aí Jesus já nos falava isso antes, enquanto aqueles homens desejavam apedrejar aquela mulher, a qual eles consideravam adúltera, Jesus então fica apenas a observar e coloca então essa reflexão para o povo dizendo que atire a primeira pedra aquele que estiver livre de pecados. E foram saindo dos mais velhos aos mais novos, dos mais velhos porque estes reencarnaram antes, viveram mais tempo e tinham mais comprometimentos. E os mais jovens então depois o seguiram. E Jesus pergunta para a mulher: mulher, onde estão os teus juízes? E ela responde: se foram, Senhor, já que eles não te condenaram, eu também não te condenarei. Vá e não tornes a pecar. Quando Jesus faz essa assertiva, ele está fazendo então com que esta mulher possa refletir a respeito da sua existência, da sua própria vida. E a partir daquele momento, ela entrando em contato com o ser espiritual que é, deixa a sombra de lado e passa então a respeitar a sua própria existência, entendendo que essa existência tem um propósito. Então, respeitar a vida é você entender que a vida tem um objetivo, ela tem um sentido. E nós não temos o direito de retirar a vida de qualquer ser humano, nem mesmo a nossa. Então, nós podemos abordar a questão da valorização da vida, da importância de nós estarmos falando, então, a respeito do aborto, do suicídio, porque a alma é imortal. Tivemos agora há pouco as comemorações em relação ao Setembro Amarelo, que justamente vem para que nós possamos refletir, então, a respeito desta vida que precisa ser valorizada. Respeitar a dignidade da pessoa sem qualquer tipo de preconceito, que foi o que o Mestre Jesus, através do Evangelho, nos fala. Ele não estava condenando a mulher, e sim o comportamento, a conduta, não condenando, mas mostrando que ela deveria, então, modificar a conduta. Nós não temos o direito de condenar a pessoa, podemos não concordar com o que ela faz, com o comportamento, mas sinalizarmos para que a pessoa possa tomar uma outra direção. E assim, nós vamos estar fortalecendo esse indivíduo para que ele se conduza diante desta vida que é uma oportunidade. O segundo item, então, que a Unesco nos fala é rejeitar a violência. E aqui nós temos, então, né, essa imagem aonde Jesus disse aos seus apóstolos que pegavam e retiravam as crianças, tentando fazer com que as crianças não se aproximassem dele, até de forma mais enfática. E Jesus, então, neste momento, ele mostra que era necessário que deixasse as crianças irem até ele, que não era para expulsá-las. E aqui ele nos traz, então, uma lição a respeito da pureza, da importância de nós termos a mesma pureza que a criança. Ou
Ou seja, não quer dizer que esta criança não era um espírito comprometido. Com certeza, nossos filhos são espíritos. Essas crianças que estavam ali agora, numa figura sensível, infantil, teoricamente pura, de maledicência, de qualquer resistência, de qualquer preconceito. Então é desta pureza que Jesus estava falando. A criança, naquele momento, ela vai ao encontro com pureza. E é necessário, então, que todos nós possamos, à imagem dessa criança, desenvolvermos a nossa pureza interior, para que possamos rejeitar qualquer tipo de violência. Praticar a não violência ativa em todas as nossas ações, repelindo a violência sobre todas as formas, a violência física, a violência sexual, psicológica, econômica, social. Participar de grupos que possam apoiar essas jovens e crianças em vulnerabilidade. Quantas e quantas crianças que são colocadas em situações de risco na atualidade. E nós não podemos fechar os olhos diante disso. Se nós fizermos algumas retrospectivas, nós vamos ver quantas crianças, em alguns anos, que estiveram diante da mídia, porque foram retiradas as suas vidas por aqueles que deveriam ser os cuidadores. As madrastas dos livros da Cinderela saindo e retirando a vida de seres que poderiam até estar comprometidos, mas que nós precisamos ter este olhar para a vulnerabilidade das crianças que estão sobre a nossa tutela, sobre o nosso olhar, como cuidadores, como pais, como professores, como parentes dessas crianças. Então é necessário que nós rejeitemos todo e qualquer tipo de violência e que possamos, a modelo de Jesus, podermos chamar sim as crianças para junto de nós. E aquele que aderiu à doutrina espírita pode fazer este trabalho através das evangelizações das infâncias, fortalecendo a frequência das crianças nos grupos que são, então, de trazer o evangelho com amor para esses espíritos que estão chegando aqui, da nova geração e que precisam tanto conhecer o evangelho de Jesus. Porque, infelizmente, as nossas crianças, elas não sabem mais se relacionar. Elas estão ficando paradas na frente de um computador, de um tablet, e tem muito pouca atividade de convivência. As evangelizações de infância trazem uma proposta de relacionamento, de convivência, porque os objetivos da evangelização da infância são relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Então, se a proposta é essa, é uma proposta de interação. E nós precisamos estar oportunizando essa convivência desde cedo aos nossos filhos. Seguindo, então, ser generoso. Quando Jesus foi levado pelos guardas, Jesus teve um momento de encontro de olhares com Pedro. Na véspera, quando eles estavam se despedindo na última ceia, Jesus disse que um deles o iria trair. E Pedro ficou muito impressionado com aquela assertiva de Jesus e disse: Senhor, eu jamais te trairei. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, antes que o galo cante a segunda vez, tu já terás me traído por 3 vezes. E Pedro fica assombrado com aquilo que Jesus havia falado. E assim aconteceu. Os guardas buscaram Jesus, e no momento então que Jesus estava sendo levado, algumas mulheres disseram: olhem, aquele homem estava com ele, com o Nazareno. E Pedro então se esquiva e diz: não, eu não o conheço. Mas ele permanece sempre acompanhando Jesus à distância. E Jesus era levado pelos guardas no meio dos corredores, então, e Pedro de longe
acompanha então Jesus com o olhar perdido. Ele se depara então com os olhos do mestre. E quando esses olhos se encontram, Pedro dá-se conta do equívoco. E o galo então canta pela segunda vez. Mas esta já era a terceira vez que Pedro dizia que não conhecia Jesus. E quando ele percebe o equívoco, ele se desespera. E sai correndo e começa a chorar debaixo de uma árvore. Aonde Jesus, em espírito, vai ao encontro de Pedro. E Pedro pede-lhe perdão. Mestre, me perdoa. E Jesus então diz a ele: Pedro, os homens são muito mais frágeis do que perversos. Eis a generosidade do nosso Mestre Jesus, consolando aquele que lhe negara 3 vezes. Quanta dificuldade que nós temos de sermos generosos com aquelas pessoas que às vezes nos dizem uma palavra que nem chega a ser relevante, mas que nós nos tomamos de uma ofensa tão grandiosa que deixamos a generosidade de lado, alegando que estamos cansados de sermos generosos e sermos sempre traídos. E não nos espelhamos então no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Necessitamos compartilhar os nossos tempos, os nossos recursos materiais, para que nós possamos sair dessa condição de egoísmo e cultivar a generosidade. Assim, nós vamos desenvolvendo em nós esse comportamento de exclusão, o comportamento de injustiça, de opressão, muitas vezes carregados, e principalmente nesses dias, aonde nós estamos vendo criaturas tão atormentadas em decorrência da política. E não nos damos conta que nós estamos gerando violência e campo vibratório mental negativo, ao invés de nós sermos generosos com o nosso país, fazendo orações e nos comportando de forma tão adequada e civilizada, que possamos ter uma passagem por este período de maior resignação e aceitação. Entendendo que a generosidade, ela contamina as pessoas. Basta que a gente dê um bom dia com um sorriso e nós já estaremos contagiando aquela pessoa. Mas eu dou bom dia para o meu vizinho, ele nunca me retribui. Continue dando bom dia para o vizinho, porque daqui a 30 dias ele vai te dar bom dia. Nós não podemos perder a nossa condição de educação, porque o outro é mal educado. Se o vizinho não dá bom dia, nós continuamos tendo educação, nós devemos continuar dando bom dia. E assim nós vamos desenvolvendo a generosidade através da prática, e não através de discursos vazios e impositivos. Quando nós compreendemos que as nossas ações, elas não estão ligadas à conduta desregrada do outro, nós passamos a nos responsabilizar pelos nossos atos. E ao nos responsabilizarmos pelos nossos atos, nós vamos então desenvolvendo a generosidade, apesar das pessoas em algum momento poderem nos magoar. Por quê? Elas vão nos magoar, assim como nós também vamos magoá-las, porque partindo do pressuposto que todos nós estamos num mundo de provas e expiações, que é a Terra, passando por um processo de transição para a regeneração, ainda vamos incorrer em erros, ainda vamos magoar algumas pessoas e sermos magoadas por elas. Mas é importante nós reconhecermos a nossa imperfeição e não desistirmos de sermos generosos. Assim nós vamos então aprendendo a ouvir para compreender. Uma das maiores dificuldades que nós temos é de ouvir. Geralmente, quando uma pessoa diz, eu estou me sentindo assim, a pessoa nem consegue terminar de dizer como já está se sentindo, e nós já vamos então desfiando todo um rosário de queixas a respeito das nossas próprias dores. Às vezes a pessoa está em aflição, necessitando
precisando de uma escuta atenta. E nós achamos que a nossa dor é maior que a dela e começamos a falar das nossas dores sem conseguirmos nos ater ao sofrimento daquela pessoa. São as relações superficiais. A gente dá bom dia para o outro, mas na realidade não está querendo saber como o outro está. Quando a gente diz bom dia, como você está? A gente só cumpre uma convenção. Mas se a pessoa resolve nos dizer que ela não está bem, nós temos que parar naquele momento para ouvi-la. Então, às vezes, a gente faz apenas essa convenção sem estar comprometido com aquele outro quando nós fizemos a pergunta, como você está? Quando nós fizemos essa pergunta, a gente tem que estar pronto, se o outro dizer que está em sofrimento, para poder ouvi-lo. É necessário, porque nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. E a gente usa muito mais a boca do que os ouvidos. E precisamos, então, aprender a ouvir para compreender o outro. Assim como Jesus fez. Quando Marta se queixou para Jesus que Maria não estava ajudando nos afazeres domésticos, Jesus ouviu Marta e tentou compreendê-la. E fez, então, a seguinte assertiva: Marta, Marta, estás ansiosa por muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte. Jesus não estava dizendo que nós não temos que cumprir com as nossas tarefas, mas Jesus estava dizendo que é importante que nós nos espiritualizemos, porque ao nos espiritualizarmos, nós vamos conseguir ouvir melhor os outros e compreendê-los. Ou seja, conseguirmos nos expressar melhor e permitir que os outros também se expressem, sem fazermos juízo de valor, sem fazermos julgamento em relação às pessoas, entendendo que cada pessoa tem o direito de ser aquilo que ela é, de expressar o que ela pode, o que ela compreende, porque cada um de nós está num processo de evolução. Quantas e quantas Martas nós temos no mundo? A sociedade hoje está ansiosa, ela nunca está no lugar aonde o corpo está. Às vezes o corpo está num lugar, mas a mente já está em outro lugar. E nós precisamos estar em tudo por inteiro, para que nós consigamos entrar em contato com as experiências que nós estamos vivendo no hoje. Se nós estamos assistindo uma palestra, nós precisamos estar atento ao conteúdo da palestra e não pensarmos em que nós vamos encontrar em casa. O fulano tinha que estar aqui. Não, o fulano não tinha que estar aqui. Quem tinha que estar aqui éramos nós, para nós aprendermos a lidar com as nossas emoções e, ao aprendermos a lidar com as nossas emoções, aprendermos a ter paciência com o fulano que ainda não consegue chegar aqui. Então, quando nós estamos em tudo por inteiro, nós deixamos de ser ansiosos, porque o ansioso está sempre no amanhã. Ele está sempre sofrendo por algo que ainda não aconteceu e que na grande maioria das vezes não acontece. 90% das coisas que o ansioso acredita que vai acontecer, elas não se efetivam. É apenas uma circunstância emocional desse indivíduo que não vive no aqui e no agora. E assim como o ansioso vive no futuro, o depressivo vive no passado. Então, este vive em sofrimento pelo que ele viveu e que não volta mais. Ou seja, nós não conseguimos, às vezes, nos sentirmos felizes porque nós não conseguimos estar em contato conosco no momento em que nós estamos vivendo as experiências. E essas experiências, elas têm que serem vividas por inteiro. Portanto, precisamos deixar de sermos as Martas e vivenciarmos mais a experiência da Maria, que realmente se espiritualiza. E em se espiritualizando, ela consegue ouvir e compreender melhor os outros. Preservar o planeta. Quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas, ele estava falando então deste amor maior. E quando nós desenvolvemos este amor maior, nós aprendemos, então, a respeitar tudo aquilo que nos foi oportunizado na vida.
Ou seja, respeitar a natureza, respeitarmos o nosso planeta, né? Promover, então, um consumo responsável, né? Vivermos de forma sustentável, sem esbanjo, né? Respeitarmos qualquer tipo de vida, o equilíbrio dos recursos naturais, não desperdiçarmos água. Então, são atitudes do cotidiano que nós precisamos estar atentos, que isso significa preservar o nosso planeta. Quando nós começamos a entender que somos espíritos em evolução e que este planeta que hoje nós não cuidamos vai ser a nossa casa amanhã, aí nós passamos a nos responsabilizar e nos apropriarmos, então, das nossas condutas, para que elas sejam condutas, então, mais responsáveis e mais comprometidas, então, com este planeta. E assim nós estaremos fazendo o que Jesus, então, assevera, de amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus, nós reconhecemos Ele como um Pai cuidador, que nos oportunizou a existência. E através dessa providência divina, Ele nos dá as condições para que nós estejamos vivendo aqui neste planeta de forma adequada, de forma sustentável. Mas nós temos que fazer a nossa parte, ajudando então nessa sustentabilidade. E assim, nós vamos então para o último item, então, que a Unesco passou, então. Redescobrir a solidariedade. Ser solidário com os outros. Contribuir com o desenvolvimento da nossa comunidade. Entendermos que quando nós estamos exercendo determinada conduta, a sociedade toda ela sofre com este comportamento. Se ele é positivo, ele vai ter uma consequência positiva. Se é negativo, a sociedade será afetada, então, com as nossas condutas. Então, é preciso, então, a participação na comunidade, de forma responsável, tentando contribuir para o esclarecimento, para o consolo. Toda vez que uma criança é maltratada, que ela sofre bullying na escola, nós temos que nos comprometer com isso, com essa escola. Por quê? Porque essa criança, às vezes, ela pode não ter pais que sejam cuidadores, mas nós temos os nossos filhos ali. Essa criança que é acolhida, que é orientada pela escola e pelo clube de pais, muitas vezes será uma criança que sairá da marginalidade quando aqueles pais não estiverem responsáveis por este filho. Então, é compromisso nosso cuidarmos da nossa comunidade escolar, da nossa comunidade no bairro, do nosso município, ou seja, em todos os contextos aonde nós estivermos inseridos. E Jesus, então, fala também na última ceia aos seus discípulos, dizendo: chamo-os de amigo. Tudo que eu tenho, eu vos dou. Ou seja, todo o conhecimento que ele tinha do Evangelho, todos os ensinamentos, ele oportunizou para aquele que ele considerava amigo. Ou seja, isso é um ato de solidariedade que Jesus nos mostra através do Evangelho. E é este ato de solidariedade que nós temos que aprender a desenvolver. Todo aquele que já compreendeu tem o dever de distribuir com aquele que ainda não compreendeu. Daí a necessidade, então, de desenvolvermos a solidariedade com aquele indivíduo que ainda está vociferando, aquele indivíduo que ainda grita para se comunicar, que ainda permanece agressivo. Ele precisa que alguém possa, então, de forma solidária, lhe mostrar o caminho, não através de gritos e de críticas, repetindo o comportamento ao qual se está julgando, mas de forma assertiva, demonstrando através da sua própria conduta. E a hora mais difícil de todos nós é a hora da mudança. Quando nós visualizamos essa imagem, vamos tentar imaginar o quanto seria doloroso se tivéssemos que abrir os próprios olhos. Então, às vezes, abrir os olhos pode ser a coisa mais dolorosa que você já teve que fazer. Ou seja, o que significa abrir os olhos? É entendermos que o processo evolutivo, ele acontece quando nós fizemos o autodescobrimento. Não é quando nós exigimos que o outro mude a sua conduta. É quando nós nos reconhecemos como espíritos imperfeitos, necessitados de transformação.
E daí nós podemos lançar mão, então, de alguns recursos que a ciência nos oportuniza para que nós possamos mudar a forma de nos comunicarmos. E temos, então, à nossa disposição a CNV, ou seja, comunicação não violenta, que nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros, mesmo nas condições mais adversas. Então, o psicólogo americano Marshall Rosenberg, ele atuou desde os anos 60 como orientador educacional. E ele ajudava nas escolas a buscar a superação da segregação racial. E ele fez, então, vários projetos e tentou desenvolver, então, atitudes que pudessem ser de uma abordagem mais pacífica, menos violenta, que desenvolvesse as relações com compaixão, com humildade. Então, desenvolveu a CNV, ou seja, a comunicação não violenta. E quando nós lançamos mão, então, da comunicação não violenta, a gente vai vendo o quanto ele foi feliz, nos mostrando, né, que existem alguns passos que, se nós conseguirmos cumprir, nós vamos conseguir nos comunicar com qualquer pessoa. Então, a CNV promove o respeito, a atenção, a empatia e gera um mútuo desejo de nos entregarmos de coração. Ou seja, é uma conduta que nos leva a agir com o outro em pé de igualdade, olhando o outro não como um adversário, mas olhando ele como um ser humano em evolução da mesma forma que nós, respeitando o seu semelhante e entendendo as suas dificuldades. Então, quando nós utilizamos a CNV para ouvir as nossas necessidades mais profundas e as dos outros, nós percebemos os relacionamentos por um outro enfoque. E que enfoque seria esse? Seria, né, usar esses 4 componentes, que o primeiro deles é a observação, o segundo, o sentimento, o terceiro, as necessidades, e o último, pedido. Então, se nós seguirmos esses 4 componentes, nós vamos conseguir nos comunicar com as pessoas de forma menos violenta. Então, a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, para que ela se dê, nós precisamos, então, cumprir com esses 4 passos. Observação. O que seria essa observação? Observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana. Simplesmente enxergar. Né? Se eu tiver uma flor aqui, eu posso observar e dizer assim, aqui eu tenho uma flor. Agora, se eu passo da observação, eu posso dizer, quando eu vou para o julgamento, eu vou dizer assim, eu tenho uma flor aqui, mas eu não gosto dessa flor. Então, eu não estou só observando, eu já estou julgando a flor. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Geralmente é o que a gente faz. A gente conhece uma pessoa, a pessoa nem falou conosco, nem se mostrou ainda, às vezes nem se apresentou e a gente já está dizendo, não gostei da cara daquela pessoa. A gente já está julgando, a gente já está fazendo um juízo de valor. Acho que foi de outra encarnação. Com certeza nós devíamos ter tido alguma adversidade no passado, porque eu não gostei daquela pessoa, não simpatizei com ela. Mas a pessoa nem abriu a boca. Nós já estamos fazendo um juízo de valor. Nós não deixamos a pessoa se mostrar, ou seja, ela não conseguiu nem esboçar um sorriso, porque diante do nosso julgamento, certamente nós já vamos fechar a cara e a pessoa vai ficar inibida diante da nossa postura. Então vejam que nós nos comunicamos de forma violenta, às vezes até sem falarmos nada, porque o corpo fala. Então cada gesto que nós fizemos, nós estamos mostrando para o outro o que na realidade nós estamos pensando. Às vezes as nossas expressões faciais falam mais do que as nossas palavras. E quando nós arregalamos o olho para o filho, ele já sabe que vem bronca. Então, é uma forma de comunicação violenta que nós estamos acostumados a manifestar. Então, a primeira é a observação, o segundo é o sentimento. E não existe coisa mais difícil do que uma pessoa te responder. Quando você faz a pergunta fatídica aquela, o que você está sentindo?
Ah, eu penso que tal coisa. Ah, eu vi desse jeito. Não, o que você está sentindo? Dor, tristeza, alegria, raiva. É isso que é sentir. E nós temos muita dificuldade de entrarmos em contato com as nossas emoções. E é justamente pela dificuldade de entrarmos em contato com as nossas emoções que elas nos atrapalham tanto na comunicação e as nossas comunicações se tornam violentas. Porque muitas vezes a gente fica com raiva, sente raiva e depois tem qualquer um comportamento e a gente atribui este comportamento dizendo que isso é justiça. Não, eu só estou sendo justo. Mas na realidade a gente não está sendo justo. A gente estava com tanta raiva que a gente se vingou e disse que estava sendo justo. Por isso, a importância de nós darmos nome para aquilo que a gente sente. Toda vez que a gente dá nome para o sentimento, que a gente identifica o que está sentindo, a gente se comporta com um pouco mais de responsabilidade sobre as nossas ações. Porque se nós estamos com raiva, nós não podemos conversar com uma pessoa naquele momento. Um pai ou uma mãe que fique muito furioso com seu filho, ele não pode chegar perto do filho, porque senão ele vai bater e vai bater muito forte. Ele vai ser violento com essa criança. Então, quando nós estamos com raiva, nós temos que entrar em contato com essa emoção. Eu estou com raiva. E pelo fato de eu estar com raiva, neste momento eu vou ficar quieto. Quando alguém vem conversar e a gente corre o risco de deixar com que aquele dragão saia de dentro e a gente, largue fogo, chamas para as pessoas, a gente então tem que, neste momento, se acalmar. Entrar em contato com essa raiva e silenciar. Olha, eu preciso de alguns minutos para poder conversar com você, porque eu ainda estou com muita raiva. Reconhece o sentimento. Só que muitas pessoas acreditam que pelo fato de ser espírita não pode sentir. Não existe sentimento certo ou sentimento errado. Existe apenas sentimento. Agora, o que nós fizemos com o sentimento é sim o que nos compromete. Então, sentir, todos nós sentimos. Sentimentos que são satisfatórios e sentimentos que nos deixam com insatisfação também. Então, identificamos como nos sentimos ao observar aquela ação, magoados, assustados, alegres, divertidos, irritados. Ou seja, vários sentimentos nós vamos entrar em contato. E é entrando em contato com esse sentimento que a gente vai conseguir passar para o outro passo, que é falarmos da nossa necessidade. Ou seja, eu estou com muita raiva, então eu necessito ficar um pouquinho quieto. Então, aí nós passamos para um outro ponto. Então, reconhecemos quais as nossas necessidades que estão ligadas aos sentimentos que identificamos aí. Então, eu preciso ficar quieto porque eu estou sentindo raiva. Eu preciso respirar um pouquinho porque eu estou muito angustiado. Então, você identifica o que sente e consegue expressar a sua necessidade. Automaticamente, quando você expressa o que você sente, você diz o que necessita, o outro vai ter empatia pelo que você está falando. Só que tem algumas pessoas que não conseguem se expressar. E o que elas fazem? Elas, então, projetam a sua expectativa no outro. E aí elas ficam mais magoadas com o outro, porque o outro não adivinhou ainda o que a pessoa queria. E aí o familiar pergunta assim, mas o que houve? O que aconteceu? Você sabe. Como assim você sabe? Ninguém tem bola de cristal. Então é importante nós entendermos que nós não podemos jogar a responsabilidade pelo que a gente sente no outro. Se nós estamos frustrados, o outro não tem a obrigação de saber da nossa frustração. Então nós temos que dizer qual a nossa necessidade para que o outro possa vir a nos atender. E aí nós passamos então para o pedido. Um pedido bem específico. Este componente enfoca o que estamos querendo da outra pessoa para enriquecer a nossa vida ou torná-la mais maravilhosa. Ou seja, eu estou com raiva, necessito então ficar um pouco quieta, e aí o pedido, tenta me compreender. Ou seja, houve toda uma sequência, um encadeamento
né, para que essa comunicação não fosse violenta. Agora, quando nós não estamos dispostos a nos comunicar de maneira não violenta, nós atribuímos a responsabilidade daquilo que nós estamos sentindo sempre ao outro. Não nos responsabilizamos pelos nossos atos, pelos nossos sentimentos. E aí, muitas vezes, nós fizemos birra, dificultando essa comunicação. E se a vida é um processo de evolução, é um processo de acerto, quanto mais nós nos comunicarmos violentamente, mais nós estamos adiando os acertos que a vida requer com esta comunicação violenta. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos ver que existem duas partes importantes, então, na comunicação não violenta. Expressar-se honestamente, por meio dos 4 componentes que nós já ilustramos, e receber com empatia por meio dos mesmos 4 componentes. Ou seja, as duas pessoas estarem dispostas a fazerem uma comunicação. Quando nós compreendemos, então, esses 4 componentes, a pessoa que fala e a pessoa que recebe, as duas se desarmam. E quando nós nos desarmamos para nos comunicarmos, a compreensão se estabelece. E aí nós conseguimos, então, ter um ambiente de paz, de mansidão dentro dos nossos lares, dentro dos nossos trabalhos, dentro das nossas comunidades, ou seja, no ambiente onde nós estivermos inseridos. E aqui nós temos, então, um outro pensamento. A verdadeira viagem de descobrimento consiste não em procurar novas terras, mas em ver com novos olhos. O que nós estamos enxergando ali nesta imagem? É um sapo? Quem acha que é um sapo, levanta a mão. Quem acha que é um cavalo, levanta a mão. E os que não levantaram não acham nada? É um sapo ou um cavalo? Hã? Quem acha que é um sapo, levanta a mão bem alto. Quem acha que é um cavalo? E os que não levantaram, gente, não acham? Estão em dúvida? Gente, a resposta não tem uma resposta certa. Nós nos preocupamos muito em dar a resposta certa. Depende do ângulo com que a gente vê. Cada um tem a sua percepção. E esta aqui é a resposta para uma convivência saudável e respeitosa. Para que nós possamos, então, desenvolvermos uma cultura de paz, nós temos que entender que cada indivíduo tem a sua própria percepção. E não é porque o outro não percebe da mesma forma com que eu percebo que ele está errado. Porque se nós olharmos por um ângulo, nós vamos enxergar um sapo aqui em cima. Mas se nós olharmos na figura de baixo, nós vamos olhar um cavalo. E as duas imagens podem serem percebidas. Tem algumas pessoas que talvez não consigam perceber as duas, mas perceberam uma e não estão erradas. Então, quando nós entendemos que cada pessoa tem a sua própria percepção, nós vamos entendendo que essas individualidades têm o direito de serem como elas são e que nós não temos o controle sobre a vida do outro. Então, Gandhi nos diz o seguinte: você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar por mim. Então, a mudança não começa pelo nosso vizinho, a mudança começa por nós. Cada um tem que entender o seu processo evolutivo, tem que entender que como o espírito está tendo a oportunidade da existência para não reincidir nos equívocos do passado. Porque Deus é tão bom, tão justo, que nos oportunizou a existência, a reencarnação, para que nós viéssemos aqui e acertássemos. E agora, nós vamos tentar ver se isso que Rosenberg falou, nós já não tínhamos ouvido falar antes. Ou seja, a observação. Será que não teve algum momento no Evangelho em que Jesus ficou na observação?
Na mesma passagem que nós falávamos antes a respeito da mulher adúltera, Jesus deixou os homens se decidirem. Quando ele fez a proposta de reflexão, que atire a primeira pedra aquele que estiver livre de pecados, Jesus ficou na observação, observando e não julgando aquelas criaturas que estavam apedrejando a mulher. Ele apenas observou e deixou que cada um decidisse o caminho que quisesse seguir. Mas ele trouxe a assertiva para que as pessoas pudessem refletir. Ao invés de nos desindispormos com as pessoas, se pudéssemos apenas então observarmos e darmos o direito das pessoas se expressarem da forma com que elas entendem e que elas estão habilitadas naquele momento, e não julgá-las, porque quando nós julgamos o outro, nós não nos damos conta que nós não estamos falando apenas do outro, mas de nós mesmos. Porque nós só podemos julgar e falar daquilo que a gente conhece. Então, quando nós dissemos que o outro é invejoso, nós estamos espelhando esta inveja, porque é algo que nós conhecemos, que está em nós. Então, muito cuidado quando a gente fala mal de alguém, porque na realidade a gente está apenas expondo aquilo que está dentro de nós. Sentimento, novamente. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados. Ou seja, Jesus reconhecendo o nosso sentimento, ou seja, que nós estamos cansados, e nos acolhendo na nossa necessidade, dizendo que no momento que nós seguirmos a Ele, nós estaremos sendo acolhidos, porque Ele é o Consolador prometido. Então, toda vez que nós estivermos com um sentimento inadequado, que estivermos em conflito, que estivermos nos sentindo sem saída, é importante que nós possamos lembrar, então, de ir até este Mestre, nosso modelo e guia. Necessidade, ou seja, a tua fé te curou. Quando Jesus, então, cura, ele sempre dizia que a fé daqueles homens curava-os. Ou seja, ele estava falando então da necessidade. A pessoa expunha a Jesus a sua necessidade. E naquele momento então, a fé da pessoa fazia com que ela pudesse se sentir curada. E o pedido, pedi e obtereis. Quando Jesus nos fala a respeito do pedir e obtereis, ele está nos dizendo assim, que todos nós, como filhos de Deus, podemos pedir. E poderemos obter se nos esforçarmos, se tivermos méritos, através da oração. Todo indivíduo que acredita que tem na oração o estímulo para se reconfortar, para se encher de esperança, este vai obter sim, não as coisas materiais que pedir, mas a paz necessária para achar a solução para as suas dificuldades e para os seus conflitos. Então, a CNV, ela vem, então, dentro dessa proposta do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos trazer a oportunidade da mansitude. Cada indivíduo que consegue se comunicar de forma não violenta, ele está sendo uma criatura mansa. E Jesus já dizia que a terra era daqueles que eram mansos. Jesus falava a respeito dessa mansitude. E quando nós conseguimos desenvolver este comportamento, esta conduta no nosso dia a dia, nós vamos ver o quanto os conflitos vão ficando cada vez mais distanciados do nosso ambiente familiar, principalmente do ambiente familiar. E aí nós vamos entendendo, então, aquilo que falávamos, que a vida é um espelho que reflete no hoje e o amanhã os dramas e as glórias da alma humana. O cristão, no entanto, tem no Evangelho o espelho cristalino da alma que lhe reflete os atos de paz e sementeira de amor. Então, cada um, por isso mesmo, é construtor da sua própria vida, da sua própria vida na viagem carnal. Todos nós somos responsáveis pela nossa existência. Nós fazemos escolhas todos os dias. Quando que nós fazemos escolhas? Quando nós decidimos que vamos nos irritar, nós estamos fazendo uma escolha. Cada atitude, se nós parássemos e pensássemos
Qual o objetivo de eu fazer isto? Aonde que eu quero chegar? Quando eu grito com uma pessoa, aonde que eu quero chegar? Qual o meu objetivo? Quando nós tentamos responder, nós vamos antever uma situação e podemos evitar, então, esta comunicação violenta. Quando o filho faz alguma coisa equivocada e o pai fala de forma assertiva com este filho, a primeira coisa que ele faz é descer na altura dos olhos do filho, para que o filho não se sinta humilhado, para que a autoestima dessa criança não diminua. O pai fala do equívoco, mas com respeito, com o olho no olho, na mesma altura, se abaixa para falar com o filho. Ele já está tendo uma comunicação afável, mansa, pacífica e não violenta. Aquele indivíduo que fala de cima para baixo, ele está sendo agressivo e violento. E muitas vezes a criança, ela já se equivocou. E com a chamada de atenção agressiva do pai e da mãe, a criança se inibe cada vez mais. Então é importante, desde os primeiros anos de vida, nós estarmos trabalhando a autoestima do nosso filho, para que ele também aprenda a ser manso. O pai e a mãe que gritam, ensinam o filho a se comunicar gritando. Então o grito não é solução, pelo contrário. Grito é conflito, é geração de violência no ambiente familiar, que com certeza será perpetuado depois nas relações destes membros da família, nos outros ambientes aonde eles estiverem inseridos. E assim, nós então vamos lembrar, para finalizarmos, uma passagem então de Jesus, aonde ele pedia para Pedro, aquele mesmo que havia lhe negado 3 vezes: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus pede para Pedro apacentar as suas ovelhas, é porque ele tinha certeza que essas ovelhas precisavam de um bom pastor. E Jesus dizia que o bom pastor conhece a todas as suas ovelhas. Quando nós fizemos essa referência, vamos tentar trazer isso para o nosso cotidiano. Lembrando então dessa passagem de que nós somos os bons pastores dentro dos nossos lares. Nós somos aqueles que devemos apacentar os nossos filhos, os nossos familiares. Diante de uma dificuldade, não ficarmos agressivos e ficarmos mais destrambelhados, como diz Joana de Ângeles, do que aquele que está necessitando da nossa ajuda. O pai ou a mãe que desestrutura no momento que o filho abre o coração e diz que está em conflito, eles não estão preparados para apacentar aquela ovelha que poderá se desgarrar. Então é necessário que nós desenvolvamos a paz em nós para podermos estar em paz na comunicação junto com aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa tutela, ou seja, em qualquer circunstância. E aí Jesus, então, nos fala a respeito, então, dos bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. O que Jesus está falando? De que terra é essa? Se nós pensarmos num pedaço de terra, nós podemos, então, pensar num território, ou seja, uma terra, um território. Jesus estava nos falando, então, a respeito do nosso território emocional. Ou seja, no momento em que nós formos mansos, nós teremos um território emocional mais equilibrado, mais harmônico. E essa harmonia vai nos possibilitar com que nós possamos ter paz e desenvolvermos a paz nos ambientes onde nós estamos. E a sociedade vai ter consequências harmônicas e positivas com isso. Então nós falamos muito da violência social na comunidade e não nos damos conta que essa violência ela começa em nós e dentro de casa, pela forma com que nós nos comunicamos. Às vezes nós nos comunicamos de forma muito agressiva com os nossos parceiros de vida. E não nos damos conta que esses parceiros, eles caminham conosco há muito tempo. Certa feita,
um soldado de guerra encontrou num bar onde todos os soldados que haviam servido na guerra se encontravam. E ele fazia palestras porque ele acreditava que promover o bem ajudaria outras pessoas. E o nome desse capitão era Capitão Bupp. E ele chegou num desses bares e tinha um soldado. E disse assim: o senhor não é o Capitão Bupp? E ele disse: sim, sou eu mesmo. Ah, o senhor sabia que eu era o homem que dobrava os seus paraquedas? E ele escutou aquilo e ficou muito agradecido. Agradeceu muito aquele homem que era o que dobrava os paraquedas quando eles na guerra saltavam. E aí ele se deu conta do trabalho que aquele cara fazia. E ele disse assim: bah, e graças a Deus funcionou, né? Porque eles estavam os dois ali. Então, às vezes a gente não se dá conta que essas pessoas da nossa convivência são aqueles que dobram todos os dias os nossos paraquedas, que são os nossos pais, que são as pessoas que trabalham conosco, que são os nossos pares, nossos parceiros, os nossos filhos, os nossos companheiros de trabalho. Existem pessoas que nós todos os dias necessitamos da ajuda delas, mas que em nenhum minuto a gente para valorizar essa relação. E se nós fizéssemos isso, nós estaríamos gerando paz. Nós estaríamos reconhecendo, através da generosidade, esta pessoa que nos auxilia. Então é necessário, para que nós possamos construir uma cultura de paz, nós lançarmos mão do Evangelho de Jesus, que está aí à nossa disposição, e podermos então fazermos uma analogia para vermos o quanto Jesus está atual nos nossos dias de hoje, nos convidando para que nós sejamos efetivamente os bem-aventurados, os mansos, porque possuirão a terra. E não apenas a terra, território emocional, como falávamos, mas essa terra que passa por um processo, então, de provas e expiações para a regeneração. Ou seja, todos nós queremos estar num mundo melhor, todos nós queremos estar num mundo regenerado. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso, vamos nos perguntar: será que nós já conseguimos iniciar a apacentar as ovelhas, as quais estão sobre a nossa tutela, como bons pastores que todos nós estamos nos propondo ser nessa existência? Que nós possamos então responder. E ao sairmos daqui, sairmos com o coração cheio de gratidão por esse Evangelho que nos oportuniza então o fortalecimento desta cultura de paz. A todos, o nosso muito obrigado.